Se você comeu cebola crua, presta muita atenção, porque isso pode desencadear uma reação irreversível no seu corpo. Então, consumir cebolas de formas específicas pode trazer muitos benefícios para a sua saúde. Pode fazer você se sentir mais jovem, pode melhorar o seu bem-estar geral. E então, certos alimentos podem ajudar no tratamento de várias doenças, só que é necessário fazer a abordagem correta e também escolher o tipo certo de cebola e também prepará-la da melhor forma. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre tudo isso e principalmente sobre o benefício do consumo de cebola e também como a gente vai fazer para aproveitar ao máximo os benefícios desse alimento que está aí disponível para todos nós. Então, o nosso primeiro benefício são as propriedades anti-inflamatórias, porque a cebola tem uma substância chamada quercetina, e essa quercetina, ela bloqueia enzimas inflamatórias e também reduz a produção de leucotrienos e prostaglandinos, que são substâncias diretamente relacionadas à inflamação. Então, vários estudos já mostraram que a quercetina é muito benéfica para manejar a inflamação. Além disso, a cebola tem substâncias chamadas tiosulfinatos, que reduzem a produção de citocinas inflamatórias, substâncias também sempre presentes nas inflamações e que ajudam, esses tiosulfinatos também ajudam a desintoxicar o corpo. Então, o consumo regular de cebolas cruas pode sim ajudar a gerenciar a inflamação crônica e também a prevenir doenças cardiovasculares, por conta dessa combinação de antioxidantes e compostos de enxofre que fazem das cebolas cruas uma grande opção para a sua saúde. Segundo benefício é que a cebola contribui para a saúde do coração, por conta da quercetina, que é um flavonoide antioxidante, conhecido também por ser capaz de reduzir a pressão arterial. E quando a gente tem uma redução da inflamação, nós temos também uma contribuição para a nossa saúde cardiovascular, já que a inflamação está sempre presente nas doenças cardiovasculares. Os compostos orgânicos sulfurados, também presentes na cebola, reduzem os níveis de colesterol, melhoram a função vascular, reduzem a rigidez dos vasos sanguíneos, melhoram a saúde arterial e, por esse motivo, previnem doenças cardíacas. Então, esse é o nosso segundo benefício. A cebola é uma grande amiga do seu coração. Terceiro benefício, pessoal. Mas antes eu peço para você escrever para mim no chat, escrever nos comentários e confirmar se o meu áudio tá bom, se a imagem tá boa, se tem alguma interferência. Então, por favor, me dá esse retorno aí, me dá essa ajuda, porque eu sempre prezo pela qualidade técnica aqui. Então, por favor, diga para mim no chat, diga para mim nos comentários se o meu áudio está ok, tá bom? Muito obrigado aí pela sua ajuda. Bom, pessoal, o terceiro benefício da cebola é a ação antidiabética, também por conta da quercetina, que melhora a sensibilidade à insulina e por esse motivo vai melhorar o controle do açúcar no seu sangue. Qual é uma das principais funções da insulina? É estimular as suas células a captar o açúcar da sua corrente sanguínea. Só que quando as suas células estão muito cheias de açúcar, se colocar um pouco mais de açúcar na célula, isso vai se tornar tóxico para ela. E aí, por esse motivo, quando a célula está com muito açúcar, ela não responde ao estímulo da insulina, ela se torna resistente à insulina. E a quercetina, ela de certa forma contribui para reverter essa resistência. Então a quercetina melhora a sensibilidade ao hormônio insulina. O sulfóxido de cisteína e a metionina são substâncias liberadas quando a gente mastiga ou quando a gente corta a cebola. E elas estimulam a liberação de insulina, contribuindo também para o controle da glicemia, e a rutina, que é um flavonoide, auxilia no controle do açúcar no sangue, dos níveis de colesterol e também tem ação antioxidante, contribuindo para o controle do diabetes. Porque o diabetes, como outras doenças, também conta com inflamação e estresse oxidativo. Se combatemos inflamação e estresse oxidativo, também combatemos o diabetes de forma indireta. Quarto benefício é que a cebola pode aumentar os níveis de testosterona, pode ajudar na produção de testosterona, melhora a circulação sanguínea no corpo todo, o que é muito bom para a energia, para a vitalidade, o que é muito bom para a ereção no homem.
ajuda também a combater doenças que reduzem o fluxo sanguíneo por conta da quercetina, tem uma ação vasodilatadora, tem vitamina B1, que melhora a qualidade do esperma, vitamina B12, que combate o estresse oxidativo, que pode prejudicar o esperma, e também pode reduzir o risco de hiperplasia prostática benigna, que é a próstata aumentada, próstata inchada, esse problema que acomete e prejudica tantos homens. Quinto benefício, pessoal, proteção do sistema respiratório. A quercetina, antioxidante, anti-inflamatória, é boa para aliviar asma, bronquite e reduz a produção de histamina, ou seja, reduz as reações alérgicas. Agora, o sulfóxido de cisteína, que é justamente a substância responsável pelo cheiro, pelo odor da cebola, ele tem propriedades mucolíticas, ou seja, ajudam a combater o excesso de muco, desobstruindo as vias aéreas. E a quercetina tem ação antimicrobiana contra vários patógenos respiratórios, contra vírus, fungos, bactérias, ou seja, ela apoia o nosso sistema imunológico. O sexto benefício da cebola, que vai surpreender muita gente, porque me surpreendeu também, é a melhoria da saúde do cabelo. Pois é, a cebola ajuda a fortalecer os folículos capilares e a combater problemas no couro cabeludo. Primeiro, porque ela estimula a circulação sanguínea, e aí, quando a gente tem uma circulação sanguínea mais eficaz, chega mais oxigênio, chega mais nutriente para os folículos pilosos, os folículos capilares, e isso faz com que a sua raiz do cabelo seja mais forte e faz com que o seu cabelo cresça de forma mais saudável. Os compostos de enxofre aumentam a densidade capilar e também ajudam a tratar infecções no couro cabeludo que podem ocasionar a queda de cabelo. E alguns estudos também mostraram que a cebola pode combater a caspa, principalmente se utilizado na forma de suco de cebola e passar no cabelo. Da mesma forma que um estudo muito interessante também mostrou que o suco de cebola, quando passado no couro cabeludo, ele pode ser um grande aliado no tratamento da alopécia areata, que é aquela doença que a pessoa perde o cabelo, que a pessoa fica com uns tufos assim, falhos de cabelo, que é a doença da esposa do Will Smith. Sétimo benefício: a cebola melhora a pele, porque tem vitamina A, vitamina E, vitamina C, que previnem o envelhecimento e também previnem as rugas da pele. A cebola ajuda no emagrecimento, a quercetina melhora o metabolismo lipídico, melhora o metabolismo glicêmico, reduz a inflamação, que são fatores chaves na obesidade. Também é boa para a saúde ocular, por conta da ação anti-inflamatória, da ação antioxidante, das vitaminas A, vitamina C, vitamina E, e por conta do sulfóxido de cisteína, que é um precursor da glutationa, um antioxidante muito importante para a saúde dos nossos olhos. E o décimo benefício é a grande atividade antimicrobiana. Se a gente for falar de antioxidante, se a gente for falar de quercetina, de antocianinas, que também são substâncias benéficas para a nossa saúde, a cebola roxa ela é mais rica nessas substâncias, porque são justamente essas substâncias que dão a coloração à cebola roxa. Agora, a cebola amarela, a cebola branca, por mais que não tenham níveis tão altos de antocianinas e de quercetina, também tem os compostos de enxofre, como, por exemplo, o sulfóxido de cisteína, que eu falei aqui agora. Então, pessoal, a cebola branca, ela também é uma opção saudável, tá bom? Se você puder escolher, a cebola roxa é melhor, ela é mais nutritiva. Agora, costuma ser mais cara também. Então, não deixe de comer cebola só porque não consegue, só porque não dá para comprar cebola roxa. Não. Então, se você tem pressão alta, se você tem diabetes, se você tem colesterol alto, por exemplo, se você tem gordura no fígado, essas doenças são consequência dos seus hábitos, das suas escolhas, da sua alimentação, do seu sedentarismo, que é a inatividade física. Então, não dá para você achar que a cebola vai salvar a sua vida se você não fizer o que precisa fazer para realmente melhorar, que é atuar na causa do problema. A cebola, a falta de cebola não é a causa do problema, pessoal, ok? Então, a partir do momento que você mudar os seus hábitos, você também vai melhorar a sua saúde, tá bom? Então, se você quiser ter acesso ao guia completo do melhor estilo de vida do mundo, cientificamente comprovado, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade,
com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Então, se você quiser ter acesso ao livro, é muito simples. Basta você clicar no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários.